Débora selecionou umas perguntas, né? Bem frequentes, as dúvidas bem frequentes aí nas caixinhas de pergunta das pacientes, para a gente tentar conversar um pouco em cima disso, né? Então, é isso mesmo. Legal. Tem algumas perguntas que são recorrentes, algumas dúvidas que são recorrentes no nosso Instagram e nas nossas redes sociais. Então hoje, assim, pra gente organizar um pouquinho melhor essas informações, que eu acho que a gente detalha bastante lá, mas eu acho que agora vai ser legal a gente organizar um pouquinho para ficar claro algumas coisas relacionadas a técnicas, aos procedimentos específicos, a indicações. Então a gente vai falar agora de mamas. Então, Doc, cirurgia plástica das mamas. Tem mastopexia com prótese, sem prótese. Fala um pouquinho pra gente aí, como que a gente divide essas categorias, como que são essas técnicas, enfim, conta um pouquinho melhor. Basicamente assim, tentar dividir de uma forma mais didática, a gente percebe talvez 3 classes aí de cirurgias das mamas, né? Então, as mamoplastias de aumento, aquelas pacientes que têm uma mama de menor volume e querem fazer um aumento mamário. Tá bom. Hoje em dia o mais frequente é a gente fazer um aumento mamário chamado de híbrido, que a gente utiliza os implantes. Tá bom. Associado a refinamentos com lipoenxertia, para ajuste de simetrização, né? Para refinamento de contorno. Então, um aumento mamário sem precisar retirar excesso de pele, fazer lifting da mama. Seria a primeira classe de cirurgias, muito frequentes aí nas pacientes que ainda não foram mães, não amamentaram, né? Pode acontecer esse tipo de procedimento em pacientes que já amamentaram e não tiveram muito impacto na mama, tinham mamas pequenas, mas a gente vê com mais frequência nas pacientes que ainda não foram mães. Não tiveram oscilação de peso, tiveram mamas pequenas, né, com pouco impacto, pouca flacidez, pouca oscilação de peso. Já a segunda classe das mastopexias, e esse é um tipo de cirurgia que a gente lida muito na nossa rotina do pós-gestacional. Então, quando a gente fala em mastopexia, seria lifting das mamas. Que pode ser um lifting com prótese ou sem prótese, tá? Então a gente fala ali mastopexia com prótese, mastopexia sem prótese, que em geral vai ter então um ajuste de volume, não chega a ser uma redução mamária, que vai ser a terceira classe de cirurgia, nem um aumento mamário simples, mas pode ter um pequeno aumento, né? A utilização de um implante, lipoenxertia, ou uma pequena redução, uma redução moderada, ou uma preservação do volume, uma manutenção daquele volume, tá? Sem prótese, por exemplo, com lipoenxertia, mas com ou sem prótese, a ideia dessa cirurgia é fazer todo o remodelamento, então melhorar a forma, reposicionamento, né, do complexo mamário, lifting das areolas. Então é isso que a gente se refere a mastopexia, em geral, lifting com retirada do excesso de pele. Tá bom, entendi. Com ou sem prótese. Né? E a terceira classe de cirurgia, então, seria as reduções mamárias. Quando a gente fala em redução mamária, são aquelas hipertrofias mamárias. A gente vê com frequência os pacientes jovens que ainda não aumentaram, não foram mães, mas que desenvolveram muito as mamas. Ou aquelas pacientes que tiveram um aumento muito grande ali na gestação, ou que já tinham mamas médias para grandes, que na gestação realmente aumentaram bastante e desenvolveram mais flacidez, com caimento. Então, ou seja, que a gente vai trabalhar sem implantes, né, na grande maioria dos casos sem implantes, com remodelamento, com redução, com readequação do volume, lifting, né, e retirada de excesso de pele e readequação desse volume. Em geral, são pacientes que já têm um desconforto do peso nas costas, peso do sutiã, peso na região cervical, então tem um impacto também, além do estético, um impacto funcional. Então, basicamente, essas 3 categorias, e é muito comum ali, né, essa mistura, né, mesmo, né, de pacientes que já tinham de repente, mama pequena, na gestação com essa oscilação de volume, a mama perdeu volume, cedeu, então a gente vai ter uma mastopexia com prótese. Então é muito frequente, muito comum essa combinação de situações, como que era antes da gestação, ou antes de algum evento de oscilação de peso, e como que ficou depois, né? Então, a mama que tinha um volume, aumentou bastante, agora a gente tem uma mama com muito volume, e com a flacidez, o caimento pela gestação. Então, isso tudo acaba sendo muito individualizado, a gente acaba trazendo as técnicas, né, associadas ali para estruturação, para redução, para lifting, para lipoenxertia, né? Então isso é muito bacana de cirurgia mamária, ela é muito individualizada e muito variada, né? Uma cirurgia que a gente tem que ter muito raciocínio clínico, muito planejamento, muito feeling, né? Uma coisa um pouco artística também. Doutor, os explantes mamários e as trocas de próteses, elas são frequentes? Têm sido frequentes? A gente, então, acaba sendo bem frequente. A gente acaba pegando muito esse tipo de situação, principalmente aquelas pacientes que
fizeram uma cirurgia, né, lá atrás, então aos 17, 18 anos fizeram uma cirurgia, uma colocação de implante e tal, ou uma redução mamária, e depois foram mães e tiveram um impacto ali. Então é muito frequente a gente ver, ou após muitos anos, ou após uma gestação, né, uma situação que a gente percebe uma oscilação mais importante ali do peso, da flacidez, né, da amamentação, principalmente de quem tinha já certo volume de mama. E aí a gente acaba tendo essas cirurgias secundárias. Então, ou de troca de prótese com mastopexia, ou de uma nova mastopexia com uma nova redução, aquela paciente que, né, tinha mama grande, com a gestação aumentou, voltou a crescer a mama. Ou então uma paciente que tinha um implante e a mama cresceu muito com a gestação, com a amamentação, e agora ela decide então, poxa, já que eu aumentou o volume da mama, de repente aumentei um pouquinho o peso, a prótese pesou, cedeu, né? Muitos anos se passaram, a gestação aconteceu. Poxa, eu gostaria agora de não ter essa nova necessidade de manutenção da prótese, de troca da prótese, então fazer uma mastopexia, lipoenxertia e ficar sem os implantes. Ou quem teve alguma intercorrência com os implantes, né? Então, o principal é a contratura capsular, né? Claro que melhorou muito nesse sentido, toda a tecnologia dos implantes, a qualidade dos implantes e a forma de manuseio, principalmente, isso foi algo recente que evoluiu demais. Sim. Com os 14 pontos de segurança sendo consolidados, com o uso do funil, todo o cuidado, né, com os antibióticos, a irrigação com antibióticos, então para você diminuir a contratura capsular, mas existem os casos aí de contratura capsular, o paciente decide, puxa, pode ser que eu troque a prótese tal, e tenha de novo, e tenha que mexer novamente. Então já que muitos anos passaram, a mama aumentou, né, tem essa chance hoje em dia, as técnicas também sem prótese evoluíram muito com as lipoenxertias, com as mastopexias, então a gente pode ter essa opção, de repente, de ficar sem o implante e fazer a mastopexia. Então é muito variado. E aumentou, né? E só para, assim, se alguém não for familiarizado com o termo, tá? Quando você fala em contratura capsular, o que exatamente isso significa? O corpo, ele cria uma cápsula, então um tecido cicatricial, uma fina membrana ao redor do implante, como se fosse, né, um isolante ali. Então não é a cápsula da prótese, é a cápsula que o organismo cria ao redor da prótese, de qualquer prótese. E gera um desconforto para o paciente? Normalmente fica em super equilíbrio, em harmonia. Mas em alguns casos você pode ter, seja por uma reação do organismo a longo prazo, seja por um implante de uma tecnologia, né, um implante de geração mais antiga, seja por talvez hoje em dia, né, tem 14 pontos de segurança aí, né, então seja por cirurgias mais do passado, algum percalcezinho nesses 14 pontos que levem a alguma microcontaminação que a longo prazo possa gerar uma reação inflamatória. Então, de alguma forma, é uma reação inflamatória que vai gerar com que essa cápsula fina em harmonia possa ficar cada vez mais espessa. Então, o corpo vai espessando como se estivesse isolando ali. E isso pode, em graus mais extremos, gerar um enrijecimento mais importante e até um desconforto. Sim. Então, é uma das situações de troca de implante. E que a paciente, nesse meio tempo, aumentou o volume da mama e deseja ficar sem implante. As técnicas de explante evoluíram muito também. Então, a gente fazer todo um remodelamento mamário, lipoenxertias e tal, retirada de excesso de pele e ficar sem o implante por uma opção da paciente. E as técnicas, Doc? Eu vejo que tem diferentes técnicas. As técnicas as abordagens que você acaba escolhendo, ela é de acordo com a indicação daquela paciente específica ou com o efeito que a paciente quer para o resultado da cirurgia? Como que funciona? Tem diferentes técnicas, né, por trás do músculo? Sim, para sustentar. Uma coisa que uma das coisas que evoluiu mais aí na cirurgia mamária recentemente foi a questão da estruturação dos implantes. Então a gente tem a possibilidade de usar implantes mais biocompatíveis, né, com uma superfície mais delicada, mais neutra, menos inflamatórios, porque a gente, né, por muito tempo trabalhou e ainda se utiliza muito tecnologia que ajuda demais em diversos casos, que são os implantes de alta aderência. O implante por si só ele vai gerar uma aderência, uma estabilidade maior, com essa evolução técnica, né, de estruturação anatômica com os dual plane customizados, quer dizer, o implante ele vai num plano submuscular parcial customizado. A gente vai deixar ele mais forte, onde a gente quer mais sustentação, e mais solto, onde a gente quer que o implante se pronuncie mais, as alças de sustentação para dar suporte na lateral. Então, a cirurgia de estruturação dos implantes ficou uma cirurgia muito, muito anatômica, né? Tanto é que esse ano a gente teve treinamento em centro de anatomia, né, de dissecção anatômica. Justamente a gente
lidar muito bem com a questão dos ligamentos, da musculatura. Entendi. Então ficou uma evolução realmente técnica da estruturação anatômica dos implantes, com isso permitindo implantes mais biocompatíveis, né, mais delicados de superfície. A gente não tem a necessidade do implante por si só gerar essa aderência nessas cirurgias submusculares modernas aí, né? Que são, então, esse chamado dual plane customizado. Então a gente vai liberar o músculo em áreas que a gente quer que expanda mais o implante, deixar ele mais firme em outras áreas. Sutiã interno vai dar esse suporte inferior. Então a cirurgia ficou muito estruturada, sabe? Muito anatômica, né? É uma das principais técnicas hoje para a gente estabilizar cirurgias com implantes mamários, especialmente mastopexias, onde a gente já tem uma flacidez tecidual, onde a gente vai precisar remover tecido gorduroso, que a glândula foi substituída, né, por tecido gorduroso, por todo esse processo hormonal e oscilação de peso da gestação. A gente vai precisar trabalhar com excesso de pele, trabalhar com excesso de tecido flácido, gorduroso, e estruturar bem os implantes. A gente pode jogar esse implante para a pele sustentar. Sim. Para ter uma melhor cicatrização e para ter uma maior durabilidade. Então, a gente fala de implante hoje em dia, uma das principais opções aí são realmente os dual plane customizados para a gente sustentar bem esse implante. E quando você fala em sutiã interno, o que exatamente é o sutiã interno para as pessoas? A gente utiliza um fio farpado, que é um fio com a mesma tecnologia que a gente utiliza para o reparo das diástases, da amarração do músculo. Então é um fio que ele por si só, passada a passada, ele vai tendo esse ancoramento. A gente não precisa fazer pontinho por pontinho e amarrar, e vai gerar uma sustentação nesse sulco inferior, dando suporte inferior. Então o músculo vai recobrir e sustentar os 2/3 superiores do implante. E o sulco, a alça muscular vai dar o suporte lateral. E o sutiã interno vai dar essa estabilidade do sulco. Então a cirurgia fica toda travadinha ali. O implante um aspecto mais natural, mais sustentadinho. Um implante bem sustentado para que a gente tenha um bom suporte ligamentar e uma boa cicatrização. A gente possa trabalhar a parte da mama em si. Então a gente fala hoje em muito das mastopexias com prótese 2 etapas, né? Então a primeira etapa aqui é esse trabalho da estruturação do implante, colocação dos implantes com todo o cuidado ali dos 14 pontos, fechamentos, né, isolamento ali daquele implante, e aí vem toda a segunda etapa que é do trabalho mamário em si, né, de glândula, de gordura, remodelamento, de pele, de lifting, de ajuste fino ali dos tecidos para aquela estruturação que você conseguiu dos implantes. Então acho que a questão do dual plane foi uma grande evolução. As lipoenxertias a gente já usava muito desde a minha residência, na parte de reconstrução mamária. Sempre se usou muito. Então, os pacientes que foram submetidos a tratamento de câncer de mama, radioterapia, então sempre se usou muito em uma das fases ali do tratamento de reconstrução mamária, as lipoenxertias. Então, só resumidamente, para quem também não é familiarizado com o termo lipoenxertia, explicar rapidinho basicamente, o que é. A gente aspirar a gordurinha de algum lugar, tratar essa gordura, para cada região vai ter um cuidado, um tratamento, e usar ela para preenchimento mesmo. Legal. Seja mais superficial para melhora de qualidade de pele, com as células tronco que existem ali, fatores de crescimento que existem no tecido gorduroso, quanto para volumização. Né? Então, a camuflagem de contornos do implante, refinamento de pequenas, né, de superfície, valorização de alguma área. Por exemplo, hoje a gente fala muito em clivagem, então valorização dessa área, uma mama mais separada que a gente vai conseguir juntar um pouco com os implantes e um pouco mais com a lipoenxertia, esses refinamentos, né, dá aquele detalhezinho final ali da cirurgia. Então também é uma coisa de rotina na cirurgia, seja redução, seja aumento mamário simples, seja lipoenxertia. E mama tem muito disso, né? A gente não tem... no corporal a gente fala muito em tratamentos, em equipamentos, em tecnologias de tratamentos, né? Renuvium, BodyTite, né? Morpheus, os tratamentos das tecnologias para retração de pele. Sim. E na parte de corporal da dermatologia também, né? Então os bioestimuladores de colágeno, os aparelhos todos, né? Agora na mama a gente não tem muito esse lado de tratamento, então a gente lida muito com as remoções de excesso de pele e remoções de áreas de estria, né? Flacidez. E outro ponto que evoluiu muito é a gente conseguir remover o excesso de pele com cicatrizes menores. Sim. Então a técnica tradicional em T, né, onde a gente tira muito pela parte inferior, verticalmente, né, muito, nesse sentido, tracionando verticalmente, então uma cicatriz horizontal ampla e um ajuste de pele nessa região e ao redor da areola. A gente consegue hoje em dia, com essa estruturação dos implantes, com essas cirurgias de redução bem
bem estruturadas também, bem consolidadas, bem sistematizadas, a gente consegue trabalhar com as cicatrizes, chamadas cicatrizes reduzidas, né, ou mastopexias, mamoplastias em L, que a gente consegue fazer uma cirurgia muito mais vertical, retirando muito mais excesso de pele de forma vertical, otimizando a subida da areola, facilitando esse processo, né, retirando mais excesso de pele, então, pela areola, verticalmente, conseguindo cicatrizes menores no sulco da mama. Seja uma cicatriz menor em T ou uma cicatriz apenas para lateral, preservando toda essa área do decote. Então, legal. também outro ponto que para a gente foi muito interessante, quando a gente lida muito com excesso de pele, né, no pós-gestacional, seja as reduções mamárias, seja as mastopexias com grandes, né, com excesso de pele, onde só a prótese não vai dar conta, né, de preencher aquele, a gente vai precisar fazer um lifting, retirar excesso de pele. Então, essas táticas de cicatrizes reduzidas, principalmente as mastopexias em L, preservando toda a linha do decote, acaba, sem dúvida, ajudando muito, né, a gente a ter essa possibilidade aqui com os nossos pacientes. E até técnicas ali no processo cicatricial também, né, do processo ali, o cuidado da cicatriz, para a cicatriz ficar cada vez mais... Com certeza. Com uma recuperação melhor, né, menos certeza. Evidência, fazer esse acompanhamento. Com certeza, desde detalhes de cola cirúrgica, curativos, Isso. né, em casos selecionados, a câmara hiperbárica, que é um tratamento que faz uma hiperoxigenação, principalmente em cirurgias secundárias, né, de mama, até os tratamentos mais tardios depois, né? Então, as fitas de silicone para evitar a hipertrofia, a fase de microporagem das cicatrizes para gerar uma contenção e Quando evitar você fala em hipertrofia, o que é hipertrofia exatamente? Seria um ponto antes aí do um queloide. Tá bom. Né? Seria uma cicatriz querendo ficar um pouco mais grossinha ali. Perfeito. Então, todo esse acompanhamento a médio e longo prazo, né? Com as pomadas específicas, com as aplicações, a gente com as fitas de silicone, para a gente poder ter o melhor resultado possível em cicatriz, né? Que a gente, no pós-estacional, é a rotina. As abdominoplastias, que tira excesso de pele, mini abdominoplastias, refinamentos de cicatriz de cesárea, essas cirurgias de mastopexia que lidam com excesso de pele mamária. Então, o cuidado com não só posicionamento da cicatriz, o refinamento ali de acabamento, quanto, né, de qualidade, é muito individual, né? Tem pacientes que têm uma tendência de cicatrização muito delicada, outras mais pigmentada, outras mais hipertrófica, né? De novo, é sempre muito individual, né? Mas a gente poder buscar isso, né? Em termos de cuidados médico-pacientes, né, o melhor possível, a gente vai ter dentro de cada paciente aquela melhor cicatrização possível, né? E a gente tem visto também uma frequência maior da R24R, né? O que é, então? É uma recuperação mais rápida? É uma paciente que faz o implante e consegue ter uma liberdade ali? Isso é interessante, porque já é um público pacientes um pouco mais jovens, porque daí é uma cirurgia primária de aumento mamário, de quem tem pouco seio. Então, os pacientes jovens, que ainda normalmente pacientes jovens que não tiveram filhos. São indicações específicas, que não precisam então, de mastopexia. Exato. Então, quando a gente vai fazer mastopexia, aí não tem. Então, a recuperação já exige um cuidado maior para a cicatrização desse excesso de pele, né? Da mastopexia. Mas é engraçado que a gente tem muitas filhas de pacientes que daí vem, então, quer dizer, tem muito foco pós-gestacional, a gente acaba tendo cirurgias palpebrais, por exemplo, ou das próprias pacientes. Ou das pacientes que fizeram corporal conosco depois de um tempo, ou das mães, né? Então acaba puxando, essa questão da confiança é muito legal. Ou então das filhas. E o boca a boca, a cirurgia mamária ela está muito interconectada, muito correlacionada. Então a gente foca muito nessa parte pós-gestacional, acaba recebendo muitas cirurgias mamárias também, não do pós-gestacional, as reduções e os aumentos mamários simples, que vão então se basear nessa questão do dual plane. Então, com uma prótese bem estruturada, bem sustentada, numa loja muito customizada, com sutiã interno, com dual plane, a gente tem a liberdade de poder fazer uma recuperação mais rápida, mais ativa e um retorno mais rápido para as atividades, como exercícios, né, de fisioterapia que também começam de uma forma bem precoce, minimizando dor e possibilitando uma recuperação mais rápida. Mas com indicações mais específicas para bem específicas. Casos, basicamente, aumento mamário simples, que tem um bom perfil para a cirurgia submuscular, né, que seria o dual plane. Sabe? Maravilha. Maravilha. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida também relacionada à mama, então a gente vai aí selecionar algumas perguntas para o doutor semanalmente responder algumas perguntas relacionadas à Mama Makeover,
plástica pós-gestacional. Então é só mandar pra gente, Doc, mais alguma observação adicional? Acho que legal, acho que um panorama geral aí das cirurgias, né? É legal também que a gente acabou levantando a questão do explante, que é uma cirurgia que a gente percebe um aumento assim também relacionado às mastopexias, né? Normalmente os pacientes que a gente vê são nesse perfil que tiveram a cirurgia antes da gestação e depois de muito tempo com oscilações de peso partiram para uma mastopexia com a possibilidade agora de ficarem sem os implantes, sem a preocupação de... Né? Então evoluiu muito. Isso fez com que as cirurgias sem implante também evoluíssem muito, com cicatrizes menores, com lipoenxertias. E as cirurgias com implante também evoluíram demais, porque toda a questão do dual plane, o cuidado com o manuseio dos implantes, então eu acho que sem mais dúvida segurança, né? É um dos pontos das cirurgias que mais evoluíram. E você percebe que as pacientes têm buscado um resultado mais natural, Doc, nos últimos tempos, você acha, ou ainda tem diferentes perfis? Eu acho que eu sempre tive um pouco o perfil de não exagerar muito em volume, sabe? Então, a gente nunca teve muito perfil de pacientes que vêm pedindo próteses, né? Porque acho que anatomicamente ali, para os tecidos, a gente acaba vendo muito mais problema do que benefício a médio e longo prazo. Então, a gente está lidando com os pacientes do pós-gestacional. Então, a gente com frequência recebe pacientes que colocaram ali um volume muito exagerado antes, já tiveram estria, já tiveram flacidez, aí com a amamentação, com a gestação isso piorou demais, atrofia, então a gente vê muito essa linha final, sabe? Sim, então tem consequências esse exagero de volume, então são essas que você mencionou, estria, o que mais que pode acontecer? Principalmente quando passa do ponto ali para aquela pele, para aquela sustentação, então o paciente desenvolve estria, desenvolve flacidez, e aí atrofia do parênquima, da glândula mamária, né? Com perda de sustentação, com implantes soltos, implantes que rodam, lateralização quando se deita. Então, a gente vê muito mais problemas do que benefícios. Então, sempre buscou muito um aumento mamário buscando uma proporção legal, buscando uma estabilidade que a gente vai preservar os ligamentos, ainda mais agora no submuscular, né? Preservar os ligamentos para a gente ter uma boa sustentação. A gente vai ter um implante com muito volume, mas que vai estar não muito bem sustentado. Porque eu acho que é interessante a gente também pensar na questão do equilíbrio, né? Entre o que a gente, com o paciente, acha que é legal, que é bonito, que a gente deseja, mas também o médico, com o senso estético que ele tem e com conhecimento técnico, também dizer pra gente o que pode funcionar, o que pode ter consequências funcionais, né? Que podem... não ficar muito alinhado com aquilo que a gente busca, né? Então é importante essa conversa e confiar, né? Eu acho que confiar no médico que a gente escolheu, acho que isso é fundamental, né? E a gente juntos tentar entender, né? Então, a gente tem muito esse perfil de pacientes que, puxa, agora tiveram os filhos e tal, e se incomodam muito mais com o caimento e querem o lifting, né? O reposicionamento, e aí o resultado no torso como um todo é muito legal, né? Desse lifting, a silhueta como um todo, né? O ganho que a paciente acaba tendo. No contorno corporal, ele acaba sendo muito importante. Então, para focar mais no lifting, a gente tem que abrir mão um pouquinho do volume, né? Então, uma mão com um exagero de volume, dificilmente ela vai ficar tão bem sustentada, tão bem levantada, né? E sempre pensando a longo prazo também, longo prazo, né, Doc? Do que um implante escolhido mais, de forma mais equilibrada, que vai ficar melhor sustentado, com uma maior retirada de excesso de pele. Então, isso acho que é uma coisa importante de se pesar, sabe? Muito bom, maravilha. Perfeito. Então é isso, né? Legal, obrigado. Então é isso, gente. Se tiverem mais dúvidas, de novo, mandem aqui pra gente que a gente vai selecionar pra mandar pro doutor responder aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até mais.